abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 1. Esse vai ser o nosso primeiro momento de meditação da palavra. Responsabilidade dos jovens, né? E o presidente Ibrahim fez esse convite para estar à frente. Vamos estar meditando Êxodo, capítulo 1, dos versículos 15 a 22. Eu achei muito oportuno pelo que a gente está passando, pelo que a gente está vivendo. Foi uma devocional também que eu levei para os adolescentes e eu acredito que vai ser muito edificante para o corpo de Cristo. Êxodo, capítulo 1, de 15 a 22, eu vou estar lendo. Peço que vocês acompanhem nas suas Bíblias. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Poá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai-a. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas as filhas deixarei viver. Senhor, muito obrigado, Pai, por a tua palavra, que o Senhor esteja falando conosco nessa noite, que o Senhor haja com misericórdia e graça através da minha vida, e que o que eu venha falar, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome e edificação, Senhor, da tua noiva. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, eu resolvi trazer essa mensagem, e essa mensagem fala justamente sendo firmes diante da pressão, né? E, de fato, todos nós estamos sujeitos a passar por certas pressões, né? E sempre vamos estar sujeitos a estar com alguma pressão diante de nós para a gente resolver, para a gente enfrentar. E aí, para a gente iniciar, eu pesquisei um dos significados, quando se fala pressão. O significado que me deu, um deles, né, no Google, foi assim: é a relação entre uma determinada força e a sua área de destruição. Então, aqui a gente vê que a pressão ela tem uma força, né, seja ela em qual área for. E como nós estamos sujeitos a passar por pressão no trabalho, né, na saúde, na família, na área financeira, né? Até mesmo existe uma doença que se chama pressão alta, né? Ou seja, a pessoa está lá, a pressão, né? Então, todos nós estamos sujeitos. E a gente está sujeito também a passar pelas pressões individuais, que são aquelas que, de repente, eu estou passando no momento, mas que você não está passando. E tem aquelas que nós, como povo de Deus, podemos estar passando juntos, né? E essas parteiras aqui, elas estavam passando por uma pressão do governo da época, Faraó, e era uma pressão conjunta, né? Porque era uma ordem, era uma lei, e elas tinham que obedecer. E quando a gente vê isso, a gente acaba assim, tá falando do governo de hoje? Né? Então, ou das pressões que a gente está passando, né, adiante de leis que estão querendo ser aprovadas, que estão sendo maquinadas, e a gente vê aqui que essas parteiras elas estavam passando por essa pressão, e essa pressão era conjunta, né? Os estudiosos falam, óbvio, que é uma coisa óbvia, que não existia só essas duas parteiras, era uma nação, né? Era o povo hebreu. Então, havia muitas outras parteiras naquele lugar.
Porém, aqui na palavra, ele deixa claro, né? Existia duas, aí Sifrá e Poá, que é o testemunho que faz toda a diferença, né? E aqui a gente vê que diante da pressão, né, elas permaneceram firmes. Gente, se a gente se imaginar no lugar delas, né, nós mesmos temos orado por leis que querem ser aprovadas, por exemplo, sobre o aborto. A gente já dá uma angústia, né? A gente, meu Deus, e agora? Pensou se aprovado o aborto, vão começar a matar um monte de criança, um monte de embrião. Imagine essas duas parteiras quando receberam essa lei. Ó, se for homem, mata. Se for mulher, deixa viver. E se a gente for analisar, com certeza, né, outras parteiras devem ter recebido a mesma ordem e devem ter realizado a lei daquele governo que na época era de Faraó. E a palavra de Deus deixa bem claro: as parteiras, porém, no versículo 17, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei. Aqui está a chave. Aqui está o diferencial para nós sermos encorajados nessa noite, a sermos firmes diante da palavra de Deus e diante as pressões. Que nós temamos a Deus e aquilo que a sua palavra traz para nós, né? Com certeza, como eu falei, toda faixa etária aqui passa por suas pressões, né? Seja um homem que precisa prover no lar, seja um estudante que precisa de uma nota, né? Os estudantes que vão fazer prova para a faculdade, são pressões. E que todos esses tipos de pressões, por mais simples que a gente ache, elas sempre dão as oportunidades para a gente tomar decisões que não são bíblicas. E aqui as parteiras, elas ouviram e temeram a Deus. E isso é importante para a gente cada vez mais sermos encorajados, né? A palavra de Deus, ela deixa muito claro que os sinais dos fins do tempo vão vir e não vão ser fáceis, né? Vão mostrar quem são os remanescentes do Senhor. Então nós, igreja do Senhor, né, precisamos estar preparados para sermos firmes, porque as pressões vão vir. Né? Quem de nós nunca levou uma pressão dentro da família, gente, depois de convertido? Ai, para, tu não vai fazer nada disso. Ai, tu não faz mais isso. Não é? Todo mundo já levou, né? Seja de um amigo da escola, né? Ai, não acredito que tu não vai participar da festa de São João. Ai, nada a ver. Aí tu fica assim, ai, meu Deus do céu, todo mundo vai e eu não vou, né? São pressões. Só que essas pressões, elas sempre nos dão dois nortes. Né? Elas nos dão dois caminhos. Eu cedo a pressão ou eu fico firme naquilo que eu tenho aprendido? E aí a gente pode aplicar na nossa vida a primeira, né? Sejamos firmes no que temos aprendido. E a pergunta que eu faço aqui, que eu deixo para todos nós, o que nós temos aprendido? Será que nós temos aprendido? Porque essa semana, hoje mesmo, conversando com o irmão, e ele falando, né? Ele falando assim, nossa, a gente precisa ensinar, a gente precisa sinalizar para os irmãos, porque as ideologias, as coisas que estão sendo inculcadas estão aí. E a gente não pode ceder à pressão. E, de fato, gente, sem conhecimento, a gente cede à pressão. Assim aconteceu com Eva. Ah, não mata nada. Come, é frescura, para com isso, não vai acontecer nada contigo, come logo essa fruta, é uma delícia, né? Cedeu à pressão. E assim também são em todas as áreas nossas, que se a gente olhar para a nossa vida, para a nossa história, às vezes que nós cedemos algumas pressões e levamos, com certeza, alguns prejuízos, né? A gente ficou assim, eu acho que não vai dar em nada, né? Bora. Né? Bora fazer, bora comprar, bora negociar. E às vezes, né, não era da vontade de Deus, era movido à pressão externa. E hoje nós estamos vivendo isso. Eu digo que,
intensificamente, né, por conta da internet, né? Tipo, meu Deus, não acredito que tu não vai, não acredito que tu não vai fazer. Ai, não acredito que tu não vai postar a foto. Olha essa comida que linda. É uma pressão diária. E muitas vezes a gente vai cedendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E quando vê a ideologia, um raciocínio, uma verdade já entrou em nós e não é bíblico. E aí é quando a gente olha e fala assim, nossa, fulano caiu. Não, ninguém cai da noite para o dia. São pequenas decisões ao longo de uma caminhada que vai mudando e vai cauterizando o coração e vai deixando de aprender aquilo que é da palavra de Deus. Então, que nós possamos estar firmes, buscar aprender cada vez mais. Nós temos hoje, através da internet, um mundo, né? Um mundo maravilhoso para sermos edificados e aprendermos cada vez mais. Tenhamos sempre a certeza. Aqui, as parteiras, quando elas permanecem firmes, elas sabem qual foi o chamado delas. Por exemplo, parteiras, elas iam o quê? Elas tinham costume mais de dar à luz a crianças mortas ou trazer vida às crianças? É trazer vidas. Então elas entenderam, não, a nossa identidade não é matar a vida. O nosso chamado não é para a morte, o nosso chamado é para a vida. Assim também somos nós. Nós somos chamados na comissão, na missão universal, a entregarmos vida, a sermos sal e luz. Nós temos que proclamar as boas novas. Então, quando a gente firma a nossa identidade de quem nós somos, a gente não vai gerar morte em ninguém. A gente não vai titubear diante das pressões e falar assim, não, meu amigo, você pode estar falando o que você quiser, mas eu sou luz, eu vou permanecer na verdade. É quando nós temos a certeza da nossa missão. Eu quando era adolescente, eu falava muito, né? A minha tia, que já é falecida, eu gostava de ir com ela nos velórios. Onde tinha velório, ela me ligava, bora, Luana, tem mais um ali. Aí eu ia com ela, parecia, né, um tour. E eu gostava muito. Aí eu falava assim, Eras, eu quando crescer eu vou querer estudar para ser legista. Eu vou cuidar de gente só de cadáver. Né? Eu lembro que eu ia lá no Zé do Caixão, ficava pedindo, por favor, deixa eu ver tu embalsamando, deixa eu ver tu embalsamando. E aí eu conversando um dia com meu pai, ele falou assim, mas qual é a graça? Ele virou assim para mim, né? Qual vai ser a graça de tu cuidar daquele que já está morto, se a beleza da medicina é cuidar de da vida? Aí eu fiquei assim, é mesmo, né? Claro que existe, né? Essa profissão, é necessário, né? É muito honrado, né? Porque a gente precisa dessa profissão, mas naquele momento naquela sina de adolescente, né? Eu vou ser legista, né? Aí meu pai pegou e falou isso, eu falei assim, é mesmo, acho que eu vou cuidar mesmo de vivo. Então, nós temos uma identidade, né? Nós temos uma identidade, nós somos sal e luz. Vamos abrir aí a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Né? Então, nós somos luz, gente. Temos uma identidade. Né? Também quero pedir para vocês abrirem 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9. Sempre engravem, porque isso fala de quem nós somos, e quem está falando é o próprio Deus. Diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma identidade. Então, assim como as parteiras, elas entenderam, ao temer a Deus, ao conhecer a Deus, a entender a sua identidade como servas,
elas permaneceram firmes diante da pressão. A gente tem que fazer o nosso papel sem esperar outros fazerem também. Muitas vezes a gente fica assim, como crianças espirituais. Ah, mas fulano não está fazendo, para que eu vou fazer? Né? O vizinho não faz, para que eu vou fazer? O meu professor que era para dar exemplo, não faz, para que eu vou fazer? Né? E é uma frase que eu sempre ouvi, né? O erro de ninguém justifica o nosso erro. Aqui, assim como eu falei, havia outras parteiras lá, e com certeza, infelizmente, elas obedeceram à lei. Era lei, né? Via o menino, matava, via a menina, deixava viver. Mas nós precisamos entender que não é porque o outro faz que eu tenho que fazer. Ah, não, mas fulano colocou, foi assim para a praia e eu também vou fazer. A gente precisa começar dentro da nossa casa. A gente precisa começar com a nossa vida, né? Até mesmo isso é um exemplo quando se fala de um casal, né? A esposa ela é encorajada não para mudar o marido com os lábios, ela é encorajada para mudar o marido com a conduta. Então ela precisa fazer para depois transbordar. E assim somos nós. Se nós queremos hoje, diante das pressões que estamos passando e que vamos passar futuramente, comecemos a mudar nós hoje. Comecemos por nós. Eu mudo a minha postura, eu passo a perdoar, eu deixo de ser vingativo, eu deixo de ser orgulhoso. É eu. Se o outro vai fazer, a gente não sabe. Mas que essa semente pode germinar bons frutos, isso é uma certeza, porque Deus promete. A gente tem que, a história está no controle do Senhor, né? E isso aqui para mim foi consolador. E para todas as épocas que a gente passa, a gente vê e a gente precisa cada vez mais descansar. O descansar não é se acomodar, mas é ter certeza que realmente está tudo no controle do Senhor. Né? Por mais que a gente veja, por mais que a gente saiba, meu Deus, que atrocidade, o que é isso que está acontecendo? Está no perfeito controle do Senhor Jesus. Né? Ele aqui tem o domínio da história nas suas mãos. Né? E ontem mesmo eu até compartilhei um videozinho do Dr. Marcos Emblem. Ele é pastor também da Presbiteriana, e quando ele falou assim, no sistema solar existe 6 sextilhões de estrelas. Aí você já começa a falar assim, meu Deus, o nosso Deus é muito grande. Não há o que a gente temer. Não há o que a gente se amedrontar. Né? Um Deus que controla sextilhões de estrelas, e ele escolheu a perfeita, que é o Sol, é o que aquece a Terra. Né? E todas as outras sextilhões de estrelas, elas são frenéticas, elas não param, e ela no tempo de vida dela, elas explodem. Até hoje, a única estrela que é calma e que nunca explodiu foi o Sol. Então, nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Para a gente finalizar, vou pedir para vocês abrirem Lucas 12, 2 versículos. 4 e 5. Diante da pressão, vão vir mensagens, né? Toda pressão, ela tem a sua mensagem. Aqui foi uma mensagem do governo, né? Ó, menino nasceu, mata. Outras passagens nós temos mensagens também diante de pressão. Saul, ele mandou avisar, vou pegar Davi. Né? Elias, Jezabel falou assim, vou comer a cabeça. Né? Então, sempre a pressão ela vem com uma mensagem. Mas, para a gente finalizar essa noite, que nós possamos ser encorajados a não temermos homem. Não devemos temer avisos, ameaças e nem mesmo leis que nós possamos estar sujeitos a passar. Diz assim o texto, Lucas 12, de 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar,
tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Né? Então, vão vir chefes, vão vir amigos, vão vir dívidas em meio de aviso, de sinal, como pressão. Não devemos temer, gente. Tudo isso ainda é terreno. Nada, o ápice que pode acontecer com a nossa vida nessa terra é nós perdermos a vida humana. Agora, a nossa alma, a palavra de Deus afirma que nem a morte nos separará do amor de Deus. Então, sempre vão vir recados diante da pressão. Se você não fizer, vai acontecer isso. Te prepara, porque vai vir isso. Não temamos. Que nós possamos confiar em Deus, sabendo que além dele estar no controle de tudo, a ele sim nós devemos temer, para que a gente não venha ceder às pressões, para que a gente não venha falar assim, eu acho que eu vou adorar mesmo o Deus de Baal, né? Bora montar aqui um bezerro de ouro, que é a melhor coisa para a gente fazer, para a gente se esquivar. Não. A melhor coisa para a gente, como cristãos, como igreja do Senhor, é temer a Deus, sabendo que Ele cuida de cada homem e que se tivermos que passar, né? Se tivermos que passar pela mão de algum ser humano, vamos passar. Mas aí me traz sempre à memória uma palavra que o reverendo Paulo Brasil deixou aqui para a gente, né? A única coisa que a morte pode fazer na vida do crente é lançá-lo ele nos braços do Pai. Né? Então, não tem outra coisa. E eu digo isso porque a gente passa por isso, né? Às vezes mesmo algumas expressões que a gente fala, meu Deus do céu, é o fim, e agora o que vai acontecer? Calma, meu irmão. O ápice na vida de um ser humano é a vida humana, né? Mas com Deus a gente tem a vida eterna. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse privilégio de podermos aprender mais de Ti. Queremos, Senhor, cada vez mais conhecer a Tua pessoa, conhecer as Tuas vontades, firmar, Senhor, a nossa identidade em Ti, sabendo, Pai, que aquele que nos chamou é fiel para cumprir todo o querer e o realizar, que a boa obra que o Senhor iniciou na nossa vida, o Senhor há de terminá-la. E o Senhor tem um controle de toda a nossa história, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor conforte os nossos corações, que nós possamos, a partir de hoje, Senhor, exercer de fato quem somos. Somos nação eleita, sacerdócio real, uma nação santa, uma geração eleita que veio e estar nesse mundo para fazer a diferença nessa geração. Nos ajuda, Senhor, a sermos sal e luz. E nos livra, Senhor, nos livra das tentações de ceder às pressões, sejam elas pequenas, sejam elas intensas, mas que o Senhor nos capacite, nos dê força, Pai, para que nós possamos permanecermos firmes diante da Tua palavra e temermos ao Senhor e que o Teu nome seja sempre exaltado e glorificado, assim como foi através da vida de Sifra e Poá, e na qual o Senhor, com a sua benevolência, com a sua bondade e misericórdia, as retribuiu, lhe dando família. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos e te agradecemos e te rogamos nessa noite. Amém e amém.